que princesinha! Ela não queria iniciar o vídeo sem a Bíblia dela, pessoal. Isso. A paz do Senhor a todos nós. Bom dia, a paz do Senhor. Oi, bom dia. Paz do Senhor. Que? Bom dia. É com imensa alegria que estamos mais um dia na presença de Deus, né, filha? Fazendo nosso devocional aqui com a família, certo? Ao final da leitura nós estaremos lendo, orando. Hoje nós vamos ler Êxodo 37 e 38. Isso, amor? E Deus é maravilhoso porque Ele está conosco todos os dias. E ontem nós tivemos uma rinite de novo. Ontem nós tivemos uma visita aqui do Wellington, com a Rayane, né? E foi bênção de Deus. Agradecemos esse casal pela visita ontem. Iniciamos o discipulado. Louvo a Deus pela vida deles, um casal bem novinho assim, mas eu tenho certeza que Deus vai gerar muitos frutos. Eles vão colher muitos frutos ainda, né? Ele é bem interessado e tem sede da palavra de Deus. Isso é tremendo. E os aniversariantes de hoje, estaremos orando por eles ao final. A Priscila, o Raul, Ezequiel, o Rodrigo, o Parça, o Alvaci, o Valdinei, e aqui a família do meu amigo aqui, a Deia, está de aniversário, a esposa do meu amigo Andrei. Também o Ivan, grande professor, grande profissional, e estaremos orando por eles no final, tá bom? Quer começar ou eu começo? Eu começo? Então eu vou começar. A leitura de hoje fica em Êxodo 37. Bezalel fez a arca com madeira de acácia, com 1,10 m de comprimento, 70 centímetros de largura e 70 centímetros de altura. Revestiu-a de ouro puro por dentro e por fora, e fez uma moldura de ouro ao seu redor. Fundiu 4 argolas de ouro para ela, prendendo-as a seus 4 pés, com 2 argolas de um lado e 2 do outro. Depois fez varas de madeira de acácia, revestindo-as de ouro. Ele colocou-as nas argolas laterais da arca, para que pudesse ser carregada. Fez a tampa de ouro puro com 1,10 m de comprimento por 70 centímetros de largura. Fez também 2 querubins de ouro batido nas extremidades da tampa.
Fez ainda um querubim numa extremidade e o segundo na outra, formando uma só peça com a tampa. Os querubins tinham as asas estendidas para cima, cobrindo com elas a tampa, e estavam de frente um para o outro, com o rosto voltado para a tampa. Fez a mesa com madeira de acácia, com 90 centímetros de comprimento, 45 centímetros de largura e 70 centímetros de altura. Revestiu-a de ouro puro e fez uma moldura de ouro ao seu redor. Fez também ao seu redor uma borda com a largura de 4 dedos e uma moldura de ouro para essa borda. Fundiu 4 argolas de ouro para a mesa e prendeu-as nos 4 cantos, onde estavam os seus 4 pés. As argolas foram presas próximas da borda para que sustentasse as varas usadas para carregar a mesa. Fez as varas para carregar a mesa de madeira de acácia, revestidas de ouro, e de ouro puro fez os utensílios para a mesa, seus pratos e recipientes para incenso, as tigelas e as bacias, nas quais se derramam as ofertas de bebidas. Fez o candelabro de ouro puro e batido, o pedestal, a base, as taças, as flores e os botões formavam com ele uma só peça. 6 braços saíam do candelabro, 3 de um lado e 3 do outro. Havia 3 taças com formato de flor de amêndoa, num dos braços cada uma com um botão e flor, e 3 taças com formato de flor de amêndoa. No braço seguinte, cada uma com um botão e flor. Assim era com os 6 braços que saem do candelabro. Na haste do candelabro havia 4 taças com formato de flor de amêndoa, cada uma com flor de botão. Havia um botão debaixo de cada par para os par dos 6 braços que saíam do candelabro. Os braços com seus botões formavam uma só peça com o candelabro, tudo feito de ouro puro e batido. Fez de ouro puro suas 7 lâmpadas, seus cortadores de pavio e seus apagadores. Com 35 quilos de ouro puro, fez o candelabro, com seus botões e todos esses utensílios. Fez ainda o altar do incenso de madeira de acácia. Era quadrado, com 45 centímetros de cada lado e 90 centímetros de altura. Suas pontas formavam com ele uma só peça. Revestiu de ouro puro a parte superior, todos os lados e as pontas, e fez uma moldura de ouro ao seu redor. Fez também 2 argolas de ouro de cada lado do altar, abaixo da moldura, para sustentar as varas utilizadas para carregá-lo. E usou madeira de acácia para fazer as varas e revestiu-as de ouro. Fez ainda o óleo sagrado para as unções e o incenso puro e aromático, obra de perfumaria. Para os sacrifícios que eram completamente queimados, Bezalel fez um altar de madeira de acácia. O tampo do altar é quadrado, medindo os 2,20 metros de comprimento por 2,20 metros de largura, e o altar media 1,30 metro de altura. Bezalel fez 4 pontas para os 4 cantos do altar. Essas 4 pontas formavam uma só peça com o altar, e ele o revestiu tudo de bronze. Fez também todas as peças para serem usadas no altar, isso é, as vasilhas, as pás, as bacias, os garfos e os braseiros. Todas essas peças foram feitas de bronze. Ele fez uma grelha de bronze, de forma que a rede a colocou debaixo da beira do altar, de modo que a grelha chegava até a metade do altar. Fez 4 argolas para os 4 cantos da grelha, para enfiar nelas os cabos. Os cabos foram feitos de madeira de acácia revestidos de bronze. Depois, Bezalel enfiou os cabos na argola dos 2 lados do altar. O altar foi feito de madeira e era oco. Com os espelhos de bronze das mulheres que faziam serviços na entrada da tenda da presença de Deus, Bezalel fez a pia e a sua base. Para a tenda da presença de Deus, Bezalel fez um pátio cercado de cortinas de linho fino. No lado sul, as cortinas tinham 44 metros de comprimento. Elas eram sustentadas por 20 postes de bronze, com base também de bronze. Os ganchos dos postes e o suporte das cortinas eram de prata.
Bezalel fez a mesma coisa no lado norte do pátio. O pátio tinha 22 metros de largura, portanto, nos lados oeste e leste as cortinas tinham 22 metros de comprimento. Para sustentarem as cortinas havia 10 postes e 10 bases. Os ganchos e os suportes eram de prata. A entrada do pátio ficava no lado leste. De cada lado da entrada havia cortinas de 6 metros e 60 de comprimento, com 3 postes e 3 bases para sustentarem a cortina. Todas as cortinas que ficavam em volta do pátio eram de linho fino. As bases nas colunas eram de bronze, e os ganchos, os suportes e a parte de cima dos postes eram de prata. E todos os postes em volta do pátio eram unidos de suporte de prata. A cortina da entrada do pátio era de tecido feito de linho fino e de fios de lã azul, púrpura e vermelha, enfeitada com bordados. O comprimento dessa cortina era de 8,80 metros e a altura de 2,20 metros, com as cortinas do pátio. Elas eram sustentadas por 4 postes com base de bronze. Os ganchos, a parte de cima do poste e o suporte eram de prata. Todas as estacas da tenda do pátio eram de bronze. A seguir, vem a lista da quantidade de materiais usados na tenda da presença de Deus, onde estavam guardadas 2 placas de pedra com os 10 mandamentos, pois Moisés mandou fazer a lista, e essa foi preparada pelos levitas, dirigido por Itamar, filho do sacerdote Arão. Bezalel, filho de Uri, neto de Ur, da tribo de Judá, fez tudo o que o Senhor havia ordenado a Moisés. O seu ajudante foi Aholiabe, filho de Ahisamaque, da tribo de Dan. Aholiabe era gravador, desenhista e tecia linho fino e fios de lã azul, púrpura e vermelha. De todo o ouro que havia sido oferecido ao Senhor para a tenda sagrada passava 1.000 quilos. De acordo com a tabela oficial, a prata de contagem do povo pesava 3.430 quilos. De acordo com a tabela oficial, essa quantia foi igual ao total pago por todos os homens alistados na contagem do povo. E cada homem pagava a importância exigida, pesada de acordo com a tabela oficial. Foram alistados na contagem 603.550 homens de 20 anos para cima. Foram usados 3.400 quilos de prata para fazer as 100 bases da tenda e da cortina. Isso é 34 quilos para cada base. Com os 30 quilos de prata que sobravam, Bezalel fez os cabos, os ganchos para os postes e a parte de cima dos postes. O bronze que foi oferecido a Deus dava um total de 2.425 quilos. Com isso, Bezalel fez as bases para a entrada da tenda da presença de Deus. O altar de bronze com a sua grelha também de bronze e todos os objetos para o altar. Para as bases que ficavam em volta do pátio e para a entrada do pátio. E todas as estacas para a tenda e para o pátio que ficava em volta da tenda. Amém. Quantos metais preciosos, né? Do bom e do melhor, né? E tudo é dele, né? Tudo é dele. E a Arca da Aliança, ela foi construída, lá pra frente a gente vai ver. Teve gente que morreu encostando na Arca da Aliança, né? E Deus é perfeito e o plano dele é perfeito. Quanto mais a gente dá o discipulado, mais a gente vai aprendendo. E a palavra de Deus, ela é viva. E cada vez que a gente lê a palavra de Deus, é de uma forma diferente, né? Eu já tinha lido Provérbios, mas daí quando eu fui ler Provérbios para Alicia, que antes a gente orava, fazia a mesma coisa aqui, só que a gente não gravava o vídeo, né? A gente mandava por áudio ou lia presencialmente para ela. Mas como é diferente ler a palavra de Deus para um filho, né? No caso aqui a Alicia, depois esse vídeo vai ser enviado para as meninas. Mas que você possa estar lendo a palavra de Deus para ti primeiramente, porque é a salvação individual, depois para a sua família, nesse momento, né? Não custa nada, é tremendo. E vai ficar a lembrança, né? Hoje ainda nós estávamos assistindo aqui os videozinhos anteriores, né? Ver a Alicia crescendo, e é tudo a graça de Deus, né?
Vamos estar orando então? Mais alguém, mãe, de aniversário? Deixa eu ver se eles botaram aqui no grupo do Coir. Se tem alguém de aniversário hoje. Não, ainda não botaram ou não tem, né? Os aniversariantes. Mas os aniversariantes de... Hoje é 11. O João, o Wilson, Maurino e Márcio. Amém? E amanhã, dia dos namorados, entendeu? Aproveite para o dia de hoje para comprar o presente para sua namorada, para sua noiva, para sua esposa, certo? Para comemorar com ela. Compra um presente pro seu marido. Qual que é o presente que vai me dar, amor? Qual que ficou mesmo? Assim, eu vou dar um coxinho de motor para ela e ela vai me dar uma resistência e um sensor, entendeu? Porque o nosso carro, ele precisa de manutenção e esse é o teu presente, amor. Obrigado por compartilhar comigo a tua vida, entendeu? Mas amanhã tem mais. Oi? Compartilhar a vida e um coxinho. Tá bom? Deus abençoe grandemente o nosso dia. Nós vamos estar orando agora com o travesseirinho, né? Último dia do travesseirinho hoje em casa? Último dia, gostei da ideia. Acho que vou deixar aqui em casa. Ai, cai. Ó, travesseirinho da Alicia. Vem, Alicia, orar. Da mamãe aqui. A da mamãe. Opa. Isso. Aí, travesseirinho. Senta. Oramos então? Vamos orar. Soberano Deus, maravilhoso Pai, querido Senhor Jesus. Obrigado, Pai amado Senhor Jesus, por esse dia, Senhor. O dia está lindo lá fora, Pai querido Senhor. Obrigado, Senhor, pelo alimento, pela água, pelo ar que respiramos. Pai querido Senhor Jesus, nos abençoe, Senhor Jesus. Sim, Senhor, colocamos esse dia em tuas mãos, Pai querido Senhor Jesus, tudo venha para engrandecer o teu reino, Senhor Jesus. Pai querido Senhor, que o nosso eu diminua, Senhor Jesus, para que o teu nome cresça. Pai querido Senhor Jesus, ensina-nos a orar, Pai querido Senhor Jesus. Ensina-nos a orar, a pedir a Ti, Senhor Jesus. Ensina-nos, Pai querido Senhor Jesus, para estar mais perto de Ti, Pai querido Deus, para ter um diálogo contigo, Senhor, nesse momento de oração. Pai amado Senhor Jesus, abençoa os aniversariantes de hoje. Pai querido Senhor Jesus, te pedimos, Pai querido Senhor, mas o ciclo de vida, Senhor, para essas pessoas. Pai amado Senhor Jesus, abençoa, Senhor, a cada um, Pai querido Deus. O Senhor conhece a cada um, Senhor. Obrigado, Deus maravilhoso, Senhor Jesus, por este momento, Senhor. Não tenho palavras para expressar o quanto, Senhor Jesus, sou grato a Ti, Senhor. Pai amado, Senhor Jesus, Tua misericórdia, a Tua bondade nos alcançou, Senhor Jesus. E agora, Senhor Jesus, que sabemos, temos ciência, Pai querido Senhor, o quão maravilhoso é viver contigo, Senhor. Pai querido Senhor, abençoa as pessoas que estão nos hospitais, nos centros de recuperação. Abençoa nossa família no Rio Grande do Sul e Minas Gerais. Abençoa nossos irmãos, nossos amigos. Abençoa, Senhor, nosso pastor, Pai querido Senhor. Vai abençoando a cada um, Senhor Jesus. E que amanhã, Pai querido Senhor, uma data tão especial, Senhor Jesus, as pessoas já planejem o dia de hoje, Pai querido Senhor, para que o início, Senhor Jesus, de um relacionamento, Senhor, que é a Tua instituição, Senhor, a família, Pai querido Senhor, seja, Senhor Jesus, abençoada, Pai querido Senhor. Em nome de Jesus, assim te agradecemos, Pai. Amém, Senhor Jesus. Amém. Amém? Vamos dar tchau, filha? Vem. Vamos dar tchau. Vamos dar tchau. Vem, filha, dá tchau. Vamos dar tchau. Vem. Vem. Vamos dar tchau aqui, ó. Vamos dar tchau.